Olá, agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos juntos nesta reflexão. Eu sou Eunice Batista, pastora auxiliar da Igreja Batista Monte Oreb, em São Paulo, capital. Todos nós temos vivido em nossas vidas momentos difíceis. Nossas rotinas têm sido mudadas e muitas vezes nos sentimos tão cansados. Quando suspiramos, cansei, estamos usando um verbo transitivo. O que isso quer dizer? Ele é um verbo que por si mesmo ele tem um sentido incompleto, ele precisa de um complemento, neste caso um complemento direto, para que ele possa dizer, está cansado do quê? De quem? De alguma coisa? Está cansado fisicamente? Está cansado emocionalmente? Está cansado de não ter dinheiro? Qual é o seu cansaço? E muitas vezes a nossa resposta para essa situação pode ser, cansei de tudo. Essa resposta, cansei de tudo, ela é uma resposta válida, mas um pouco vaga. Quando me sinto cansado de tudo, pode ser que eu esteja perdendo o foco da situação real. Vamos ver no livro de Ruth uma situação de cansaço que atingiu 3 mulheres. Eu leio agora em Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e 2 filhos. Então nós temos nessa situação Elimeleque, Efrata de Belém de Judá, sua esposa Noemi e seu filho Malom e seu filho Quilion. Teve fome em Belém de Judá, e ele saiu a peregrinar. Será que quando estamos enfrentando um momento de crise, dura crise como essa que Elimeleque enfrentou, é o melhor momento para sair da sua cidade? A Bíblia não diz se ele consultou a Deus ou não, mas eles saíram de Belém de Judá, foram aos campos de Moabe. Lá seus filhos se casaram com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Nós temos também nesse texto a explicação, continuando em Ruth capítulo 1, que morreram Elimeleque, morreu Malom e morreu Quilion. E as mulheres ficaram viúvas. E nessa situação, Noemi, numa situação difícil com as suas noras, Noemi ouviu que na terra Deus havia abençoado o seu povo com pão. Noemi resolve voltar. Quando Noemi decide voltar, ela libera as noras, também viúvas como ela, do compromisso de estarem com ela. E Noemi, continuando em Ruth, capítulo 1, ela diz, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com o falecido e comigo. Então Noemi abençoa as suas 2 noras, livra elas do compromisso de estarem com Noemi e fala, voltem para suas terras. Orfa, a primeira nora, talvez tenha pensado, refletido, viu o que era melhor para ela, beijou a sua sogra, e o texto diz que ela voltou ao seu povo e aos seus deuses. Talvez neste momento a decisão de Orfa foi o que era melhor para ela. Parece que Orfa não aprendeu sobre esse Deus único que era o Deus de Israel. Vemos que o povo moabita era um povo politeísta, e o texto diz que ela voltou ao seu povo e aos seus deuses. Ruth, ao contrário, Ruth se apegou à sua sogra, Noemi. E o texto bastante conhecido que nós lemos em Ruth capítulo 1, Ruth diz para sua sogra, onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Vemos que Ruth fez um compromisso com a sogra de longo
prazo, não foi um compromisso, eu vou com você para ver o que acontece. Então nós vemos aí 3 situações, como 3 mulheres reagiram nesse cansaço extremo e justificado em que elas estavam. Orfa retorna para seu povo e para os seus deuses. Noemi, neutra, talvez com motivações simplórias, saiu da sua terra porque não tinha fome, está voltando para sua terra porque tinha pão, Deus voltou a abençoar com pão. Parece que as decisões de Noemi são sempre constantes, são sempre talvez motivadas por situações momentâneas. E nós temos Ruth, Ruth avança. Ruth diz, eu vou lutar pela minha sogra, eu vou lutar pela nossa família, eu creio no Deus da minha nora, eu vou pagar o preço, eu vou recomeçar com o seu povo, não mais no povo dela. Ela estava já na sua terra, ela, depois de casada, ficou 10 anos, ela falou, não, eu vou deixar tudo e vou voltar, recomeçar do zero com o seu povo. Voltou, foi respigar milho e começou do zero. Eu gosto muito desse texto de Davi. Vamos ler agora Davi em 1 Samuel, versículo 22. É um texto que narra a fuga de Davi, onde ele está fugindo de Saul. Então, 1 Samuel 22, versículos 1 e 2. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos que ali estava e desceram para ficar com ele. E ajuntou-se a Davi todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E Davi se fez chefe deles. E eram com ele 400 homens. Talvez eu e você, em algum momento da nossa vida, estivéssemos nesse exército em aperto, endividados, amargurados. E vejam que Davi não olhou a condição daquele exército. Davi resolveu lutar com o que ele tinha nas mãos, como Ruth resolveu avançar. E o texto diz que Davi se fez chefe desse povo, desses 400 homens. Muitas vezes nos sentimos cansados por falta de visão de um propósito maior. Elias, um profeta ousado em Sarepta, ousado contra os adoradores de Baal no Monte Carmelo e com tantos outros feitos, enfrentou um profundo desânimo. Em 1 Reis 9 e 10, nós lemos: E Elias entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E Elias continua com as suas queixas: E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Às vezes nos sentimos sobrecarregados na igreja, às vezes nos sentimos sobrecarregados nas nossas atividades. Muitas vezes na igreja não reconhecemos o ministério que é feito pelo outro. E eu começo a pensar que só eu isso, só eu aquilo. Deus responde a Elias: Elias, 7.000 não se dobraram a Baal. E unge Eliseu como profeta no seu lugar. Elias, se você está cansado, não precisa mais continuar, porque Deus quer o nosso serviço com alegria. Quando colocamos Deus no centro de tudo, passamos a lutar pelas coisas que são de Deus, não por reconhecimento pessoal, nem por coisas materiais que nos desgastam tanto. Quem deve ocupar o centro da nossa vida? O dono da vida. É o dono da vida que luta as nossas causas. É ele quem rema quando a maré é forte. Ele rema contra a maré e não nós mesmos. O dito popular diz que só damos valor às coisas quando perdemos. Quanto tempo da nossa vida já perdemos com coisas que hoje não têm a menor importância? Quantos relacionamentos quebrados? Quantas decisões erradas? Quantas mudanças para fugir de situações difíceis? Nós temos na palavra de Deus, em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Existem algumas passagens que nós lemos que nós achamos que se aplicam apenas aos não salvos, mas esta passagem aplica-se igualmente a não salvos e a salvos. Muitas vezes, muitos de nós que já temos a Cristo, deixamos a Cristo e vamos lutar com as nossas próprias forças, tentando resolver os nossos próprios problemas. Veja que Jesus acolhe a todos nós. Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Jesus acolheu e não desprezou a mulher pecadora, os soldados que o crucificaram, o ladrão na cruz. É por isso que Jesus diz: venha como você está. Nas pastorais de 2008, nosso pastor sênior, escrevendo sobre o descanso que só Cristo dá, ele diz, em cima desse texto de Mateus 11, 28, que Deus nos dá descanso do livramento da sentença de morte eterna, descanso pleno e absoluto, sem ônus e que se alicerça na verbal e plena revelação de Deus, a Bíblia. Eu vou ler da pastoral exatamente o que o pastor transcreveu. Ele livra também do livramento, do desamor, da inimizade, do ódio e do rancor. Veja, o pastor Edson, ele escreve exatamente assim na sua pastoral, que desamor, inimizade, ódio e rancor são manifestações de fenômenos psíquicos oriundos de uma solidão individual, em razão da alienação do referencial que é Deus. E esta alienação não permite enxergar no outro como um ser humano igual a si mesmo, mas sim enxerga no outro como um adversário a qualquer momento em que avançar nos meus campos de valores. E na terceira parte, o descanso que Deus dá é do alento da injustiça, que só o grande libertador, Cristo, pode proporcionar. E pastor Edson continua escrevendo: o livramento da injustiça se refere ao relacionamento horizontal, ser humano com ser humano, como o acontecido com os primeiros cristãos em Jerusalém, quando, movidos por impulso da solidariedade, davam o que tinham para repartir com os que não tinham, de sorte que não havia entre eles quem tivesse necessidade alguma. Com isso, minoraram a injustiça social em seu meio. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a encontrar no Cristo o descanso para as nossas almas. Hoje é tempo aceitável. Não deixemos que o cuidado excessivo com coisas transitórias, que nos embaraçam tanto e que ficam aqui na existência, nos torne indiferentes à palavra de Deus e nem nos torne alienados do chamado de Cristo que hoje diz: vinde a mim, para uma vida eterna comigo, na essência. Inscreva-se nos nossos canais, continue deixando seus likes, compartilhe e contribua com este ministério. Agradecemos a você por estar hoje conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.
coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus.